paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. E se você ainda não me conhece, sou a professora Néia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Não esquece não, apoia o nosso canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal e fazer parte da família Descomplicando a Teologia. Não esquece, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E é claro, compartilhe o nosso vídeo com outros professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para a nossa pré-aula de juniores, lição 7 do terceiro trimestre de 2025. E o tema da nossa lição é a lição do perdão. Vai ser uma aula maravilhosa. Muito bom abordar esse tema com os nossos juniores. E o objetivo dessa aula é que eles possam entender as consequências de não perdoar. Vamos lá para as nossas sugestões. Já no momento do acolhimento, eu recomendo que você entregue para os seus alunos um elo ou uma corrente representando a corrente da mágoa. Vou deixar aqui o modelo para vocês. E quando você entregar, logo no momento aí da chegada, você vai fazer a referência. Olha, receba aqui um elo, uma corrente da mágoa. Vamos aprender na aula de hoje o que é que essa corrente pode nos causar, o que é que essa prisão da mágoa pode nos fazer, pode nos provocar e como nós podemos nos libertar, nos livrar dessas correntes. Então vamos aprender com Jesus a história de um homem que ele estava preso nessa corrente da mágoa e ele precisou se libertar. E vamos aprender com Jesus a história de um homem que estava preso nessa corrente e o que foi que aconteceu com ele. Aproveite, ore com eles, pedindo a Deus que possa estar direcionando a cada um deles para perdoar, para que possa dar um coração perdoador a cada um e para que eles possam ser gratos a Deus por também perdoar a cada um de nós. Você pode inclusive fazer a oração do Pai Nosso e reforçar para eles o modelo de oração de Jesus, que ele fala bem claramente: me ajuda a perdoar aos meus devedores, assim como o próprio Deus, assim como o Senhor já tem me perdoado. E em seguida, faça o momento da chamada. Os alunos que estão presentes, eles podem responder assim, ó: presente para perdoar como sou perdoado. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo: Jesus, ensina meu colega, fala aí o nome do colega, a perdoar. Ensina também a minha amiga Maria, o meu amigo João a perdoar. Escolha o ajudante do dia, faça também aí o preenchimento do seu quadro de frequência ou do seu álbum de figurinhas. Reforça para os seus alunos a importância de estar na Escola Bíblica Dominical. E apresente os visitantes daquele jeito caloroso que eu sei que você sabe apresentar. Não esquece não, lá no nosso Instagram nós temos também material disponível para vocês, inclusive de forma gratuita, para que vocês possam compartilhar com seus alunos, convidando seus alunos para estar na Escola Bíblica Dominical. Então, se você não nos acompanha lá no Instagram, você está perdendo uma bênção. Vai aparecer aqui o nosso arroba e você pode ir lá nos acompanhar pelo Instagram também. No momento da oferta, deixe aí o ensinamento para as suas crianças, para os seus juniores. Juniores, vocês sabiam que quando o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor, a nossa oferta, a ofertinha que trazemos para a casa de Deus, ela não é recebida por Deus? É verdade, Deus não recebe a oferta de um coração que está cheio de rancor e cheio de mágoa. Então é necessário nós liberarmos o perdão, ter o coração limpo para poder ofertar na casa do Senhor Jesus. Então todas as vezes que vocês forem ofertar, peça ao Papai do Céu: limpa o meu coração, me ajuda a perdoar quem me ofendeu. Se por acaso existe alguma mágoa no meu coração, tira, me perdoa. E me ajuda a perdoar também, assim como o Senhor já tem me perdoado. Faz aí essa referência para os seus juniores. Apresente o tema, comece perguntando para eles: crianças, vocês já tiveram que perdoar algum amiguinho que fez algo que deixou vocês chateados,
magoados? Vocês perdoaram eles uma vez só? Duas? Quantas vezes será que nós devemos perdoar alguém? Se um amiguinho te machucou, se um amiguinho te deixou triste, você perdoa ele quantas vezes? E se ele voltar a repetir novamente o mesmo erro ou cometer um erro diferente, você ainda perdoa? Como é que é? Como é que fica aí o seu coraçãozinho em relação a isso? Vocês sabiam que um dos discípulos de Jesus, um dos amigos de Jesus, Pedro, ele também fez essa mesma pergunta para Jesus? Quantas vezes é necessário a gente perdoar? Essa pergunta também foi feita por ele. Será que uma vez? Será que 7? Será que 70? Quantas vezes será? Deixa que os seus juniores participem, deixa que eles possam emitir a opinião deles e até contar um pouquinho das suas experiências. É esse momento que você vai captar aí o que é que passa no coração, na mente, o dia a dia dos seus alunos, para no momento da história fazer as aplicações corretas de forma concreta no dia a dia dos seus alunos. Explica para eles que quando Jesus ouviu essa pergunta, Jesus não falou de números, não deu uma resposta dizendo, ó, é 2.000 vezes, é 7.000 vezes. Não. Jesus contou uma história muito bonita a respeito de um rei e de seu servo que lhe tinha uma dívida. E é sobre isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. As consequências de não perdoar. Vamos lá aprender. Por isso que o tema da nossa lição é a lição do perdão. E essa história está lá no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Faça a leitura do texto bíblico aí com seus juniores. Peça que eles possam abrir a Bíblia Sagrada e acompanhar a leitura junto com você. Dê seguimento com a leitura do Memorizando, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Olha, crianças, lembra do que nós falamos logo no momento da oração, falando a respeito da orientação de Jesus no nosso modelo de oração, que é o Pai Nosso? Pois é, esse versículo aqui vai deixar isso muito claro. E para fazer essa memorização com seus alunos, você pode usar o espelho do perdão. Você vai dividir a sua classe em duplas e os alunos vão ficar um de frente para o outro, formando dupla, tá bom? Um vai ser o A, o outro vai ser o B. Quem ficar na responsabilidade de ser o A, de começar, vai repetir com você a primeira parte do versículo, que fala assim: se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, e nesse momento ele vai estender a mão para dar um aperto de mão ao outro colega, o colega que está na sua frente. O colega que está na sua frente, por sua vez, vai aproveitar, segurar, estender a mão e segurar a mão do outro aluno que falou a parte A do versículo. Todos juntos vão repetir a segunda parte do versículo que diz assim: o Pai de vocês que está nos céus. E aí todo mundo vai apontar para cima, ou seja, Deus é o nosso Pai que está nos céus. E a parte B, a pessoa que ficou para a parte B, vai então recitar junto com você a última parte do versículo que diz: também perdoará vocês. E aí, esse aluno que vai fazer a parte B vai estender a mão e o aluno da parte A vai corresponder. Depois você pode inverter os papéis para que todos memorizem o versículo por completo. Repita aí algumas vezes e, de acordo com o que você for repetindo, você não vai ajudando eles falando o versículo, vai apenas mostrando gestos e eles vão recitar o versículo sozinhos. Eles vão entender o significado do versículo e também memorizar. Explique para eles que esse versículo é como um espelho mágico. A mesma atitude que nós temos para com os outros, Deus ele tem também para conosco. Se nós escolhermos dar o presente do perdão para a pessoa que nos ofendeu, Deus também ele vai nos dar esse presente do perdão. É uma escolha que destrava o presente de Deus para nós, que é o presente do perdão. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar, nos ajuda a perdoar quem nos tem ofendido, assim como o Senhor também nos perdoa quando nós ofendemos ao Senhor. E em seguida você pode fazer o momento do louvor. Temos aqui como sugestão Perdoar, de Turma do Salminho, e Perdoar é Ser Feliz, de Kelby.
você vai levar os louvores aí, vai fazer um momento de adoração e reflexão com os seus juniores. E vamos agora para o nosso momento da dinâmica. E o tema da nossa dinâmica de hoje é quebrando as correntes da mágoa. Você vai poder utilizar as mesmas correntes ou elos que você entregou lá no momento do acolhimento. De preferência que esses elos sejam em um tom escuro, de cinza, de preto, representando aí o escuro da mágoa. Você vai pedir que os seus alunos possam formar um círculo e você vai distribuir com seus alunos ou os elos, ou então já pequenas correntes feitas de papel para cada um dos seus alunos. Já vou te dar mais detalhes, mas antes eu preciso te fazer um convite muito especial. Venha se tornar membro VIP do nosso canal e receber todo o nosso suporte. Assista esse vídeo para você entender como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É bênção pura sem mistura, então não perde tempo não, crente. Vem ser o nosso assinante e receber todo o nosso suporte. Você vai receber esse plano de aula todo digitado, todo o slide que eu apresento aqui, todas as imagens e ainda mais instrumentos para você fortalecer a tua aula, a tua escola bíblica dominical. Se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo de informações no WhatsApp. Não é em nenhum outro lugar. Você vai entrar nesse link, vai lá para o nosso WhatsApp ou então através desse número que passou aí no vídeo e você vai nos chamar, tirar suas dúvidas e fazer a sua assinatura lá pelo WhatsApp. Vai ser um prazer ter você conosco, então estou esperando você. Mas, dando continuidade à nossa dinâmica, que é quebrando as correntes da mágoa, você vai entregar aos seus alunos essas correntes ou os elos. Se você entregar um elo para cada criança, depois vocês vão juntos formar essa corrente e permitir que todos possam estar dentro dessa corrente ou segurando essa corrente. Explica para eles que essa corrente representa a corrente da mágoa. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos chateia, quando alguém faz alguma coisa que nós ficamos com raiva, ficamos chateados, alguém nos faz alguma coisa que nos deixa tristes e nós não esquecemos, nós não liberamos o perdão, nós ficamos presos por essa corrente da mágoa, por essa corrente do rancor, por essa corrente da raiva. E quando nós ficamos assim, nós não temos liberdade, as coisas não fluem, porque você está preso a esta mágoa. Mas existe algo que pode nos livrar dessa corrente, dessa prisão, dessas amarras. Pode deixar o nosso coração livre, leve, tranquilo, em paz, feliz. Isso é o perdão. O perdão tem esse poder para quebrar as correntes da mágoa que nos prende, que nos deixa tristes e para baixo. Aproveita, peça que eles possam segurar aí na corrente e pensar. Não precisa falar em voz alta. Pensar em alguma situação, em alguém que chateou eles, que eles estejam porventura tristes, chateados, que eles ainda porventura não tenham liberado perdão. Continua pensando naquela coisa que aquela pessoa fez ainda com raiva, sentindo, rancor, não quer falar com aquela pessoa, não quer brincar com aquela pessoa. Então eles vão pensar nessa situação. E quando você der o sinal de já, todos juntos vão com força quebrar essa corrente. E vão falar bem alto e bem forte. Em nome de Jesus, escolho perdoar. E aí vão quebrar essas correntes. Explique para eles que isso é um gesto simbólico de como eles agora estão livres. Cada um pode ir para um lado de forma tranquila. Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, porque estão livres das correntes da mágoa e do rancor. Isso é de forma simbólica. Mas quando você chega para a pessoa que te magoou e diz, eu te perdoo,
eu te perdoo, eu não vou mais ficar pensando nisso, eu não vou mais ficar chateado com isso, eu não vou mais ficar sem querer falar com você pelo que você fez, porque eu escolho te perdoar. Você é quem se livra, você é que ganha essa liberdade de fazer o que você quiser, de ir para onde você quiser, de ficar feliz, de ficar em paz, porque você escolheu perdoar. Ou seja, o perdão deixa o nosso coração livre para nós vivermos felizes e adorar a Deus. Então, que em nossa vida nós possamos ter sempre essa escolha de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Assim como Papai do Céu, ele também já tem nos perdoado. Quem aqui se compromete a não guardar mágoa, a não guardar rancor, a perdoar, mesmo que alguém te faça algo que você acha muito difícil de você perdoar? Eu tenho certeza que os seus juniores vão concordar com você, vão se comprometer e você pode inclusive fazer uma oração mais uma vez pedindo a Deus para dar força a eles, para ajudá-los a serem perdoadores. Amém? Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer esse momento de reflexão aí com seus juniores? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E agora, a hora da história. Para essa hora da história, você pode levar principalmente 2 objetos aí que vai despertar o interesse dos alunos e vai fazer com que eles entendam de forma concreta e dramática essa história de hoje. Recomendo que você leve primeiro um saco bem grande, de preferência um saco em um tom escuro, pode ser um saco preto, você pode colocar dentro para papéis amassados, ou então algo que seja leve, mas que crie um volume bem grande, para representar o saco das dívidas, da dívida daquele homem que devia muito. Leve aí para os seus alunos e leve também uma moeda, ou então o desenho de uma moeda feita em papelão em um tamanho bem pequenininho. Se for moeda de R$1, vai ficar excelente, senão você leva um papelão em desenho de moeda. Você pode também levar uma coroa para colocar em um dos alunos, ou você ser quem vai representar o rei, e você coloca aí a coroa na cabeça para poder fazer essa reflexão com os seus alunos. Leve também o visual da revista, leve um visual extra. Se você é assinante do nosso canal, tem o nosso visual aí à sua disposição para que você possa levar ou impresso ou então em forma de slide para apresentar para os seus alunos. Vou deixar aqui para vocês um modelinho do visual para vocês se inspirarem, para que eles possam estar aí compreendendo direitinho a história de hoje. Quando você leva esse visual, quando você leva algum objeto para a sala de aula, quando você leva imagens, isso tudo fortalece a compreensão dos seus alunos. Comece lembrando para eles da pergunta que Pedro fez para Jesus. Jesus, quantas vezes nós precisamos perdoar aqueles que têm nos ofendido, nos magoado, nos deixado tristes? E aí, Jesus responde com essa história aqui que você vai compartilhar com os seus alunos. Jesus conta a história de um rei muito poderoso e que resolveu acertar as contas com seus servos, com os seus empregados. E um desses servos, quando foi apresentado ao rei, ele tinha uma dívida muito grande, uma dívida muito grande, de milhões, de trilhões. Uma dívida tão grande como este saco aí que você vai apresentar. Escolha então 2 alunos voluntários para participar com você dessa encenação enquanto você vai narrando a história. Ou então, você também pode escolher o terceiro. Você pode ser o rei e escolher 2 alunos para serem os trabalhadores. Ou então, você pode escolher uma criança para ser o rei e outras 2 para representarem aí os trabalhadores. Se você for representar o rei, coloca aí a coroa, ou então coloca a coroa no aluno que vai representar o rei e comece a encenação. O aluno voluntário se apresenta ao rei e o rei diz: ó, sua dívida é muito grande, muito grande. Mostra aí o saco bem grande, desse saco de preferência, desses de 100 litros, de 200 litros, esses sacos pretos, né, que a gente usa para poder fazer descarte das coisas. E aí vai representar as dívidas. Coloca aí o nome dívidas na frente para ficar bem bonito, como eu mostrei na imagem para vocês. E o rei vai falar, ó, sua dívida é muito grande, muito. E ele vai dizer, mas rei, eu não tenho dinheiro para pagar. Então o rei falou, deu a ordem, olha, então vá lá, prenda ele e venda a sua família, venda os seus filhos, vende a sua esposa, que é para poder juntar dinheiro para tentar pagar a dívida dele. E quando isso acontece, o
trabalhador se ajoelha nos pés do rei, chora e pede, implora. E aí o aluno pode fazer essa representação. Por favor, rei, me dê um tempo, eu vou trabalhar, eu vou pagar, não faça isso, me perdoe. E aí faz aquela cena bem dramática. Você pode, inclusive, levar um papel com um número bem grande escrito, por exemplo, 1 milhão, para representar também essa dívida. E aí o rei mostra essa dívida. E quando o servo suplica, o rei demonstra que está com muita pena. Você explica para os seus alunos que o rei ficou com tanta pena, que resolveu não só dar mais tempo para ele, como ele pediu, não só permitir que ele trabalhasse mais para tentar pagar a dívida, mas o rei resolveu perdoar a dívida. Simplesmente rasgou a dívida daquele servo e libertou aquele servo da sua dívida. Ou seja, o servo estava livre. Aquela prisão que ele estava por conta da dívida que ele tinha com o rei, simplesmente agora ele estava livre, ele não tinha mais dívida nenhuma. Você pode apresentar o saco das dívidas e dizer como se o rei pegasse toda essa dívida, esse saco inteiro, jogasse fora e jogasse no lixo, esquecesse tudo que tinha ali de dívida, cada nota promissória, cada dívida que ele tinha feito, cada dinheiro que ele não tinha pago. O rei simplesmente pegou aquilo tudo e descartou. E vocês sabiam que nós também tínhamos um saco assim de dívidas com Deus? Nós acabamos construindo esse saco de dívidas quando nós pecamos contra Deus, quando nós xingamos, quando nós desobedecemos, quando nós entristecemos. Tudo isso que nós fazemos que não agrada a Deus é como se a gente estivesse assinando uma promissória de dívida com Deus e juntando em um saco como esse. Então é como se nós estivéssemos juntando aí uma dívida bem grande com Deus quando nós fazemos cada uma dessas coisas. Porém, Deus, o nosso Papai do Céu, ele fez algo muito especial. Ele já enviou seu Filho Jesus, inocente, para morrer na cruz e nos dar direito do perdão. Ou seja, todas as vezes que nós fazemos algo que não agrada a Deus, quando nós nos arrependemos de verdade, Jesus ele já morreu na cruz para nos dar direito de pedir perdão a Deus e os nossos pecados serem perdoados. Mas a história não acaba aqui não. Quando aquele servo que foi perdoado saiu da presença do rei, ele foi andando pelo caminho, ele encontrou um colega seu que também tinha uma dívida com ele, que também lhe devia algo. Você pode pedir que os alunos aí possam fazer essa encenação de se encontrar aí no meio da sala de aula. Porém, a dívida desse amigo com esse servo, com esse trabalhador que tinha sido já perdoada a sua dívida, era muito pequenininha se comparado com a dele. Era como se fosse uma moeda diante daquele saco todinho. E aí ele vai apresentar a moeda representando a sua dívida. Ou seja, é uma nota pequenininha. Você pode escrever em um papel também um valor bem pequeno, por exemplo, R$1 escrito no papel. Ou seja, a diferença da dívida era muito grande. O que é R$1 para quem devia 1 milhão? Não é nada, não é mesmo? Pois é, a dívida era bem pequenininha se comparado com o que ele tinha. E esse trabalhador que tinha sido perdoado cobrou aquela dívida de uma forma muito cruel, muito insistente com aquele seu colega. E fez a mesma coisa, mandou prender aquele colega, vender a família para que eles pudessem também pagar a dívida que tinha com ele. Mas aquele colega se ajoelhou e pediu a ele: por favor, me dê mais tempo, me ajude, eu vou trabalhar, eu vou pagar, me aguarde um pouquinho mais. Mas ele foi muito incisivo, ele foi muito duro e ele não quis perdoar aquela dívida. Você pode, inclusive, nesse momento, para representar que ele mandou prender, colocar a corrente de papel aí nos braços do colega que está representando aquele que tem a dívida bem pequenininha. Então, crianças, essa dívida dele era pequenininha, era como uma moeda. E essa moeda, essa dívida pequena, representa as dívidas que os nossos colegas às vezes têm conosco. Quando eles nos chateiam, quando eles nos magoam, quando eles nos deixam tristes por algum motivo. Então, quando isso acontece, eles estão contraindo com a gente uma dívida pequenininha, como aquele colega tinha
que estava devendo também aquele trabalhador. É quando o nosso colega pega o nosso material sem pedir, né? O lápis, a borracha, a caneta. Quando ele fala alguma coisa que a gente não gosta, é a dívida deles pequenininha com a gente. Agora comparem aí o tamanho da dívida dos nossos colegas conosco quando eles nos chateiam, com o tamanho da nossa dívida com Deus pelas coisas que nós fazemos e que deixa o Papai do Céu, que deixa o nosso Deus triste. Nossa dívida é muito maior, não é? Porque às vezes você não bota Deus em primeiro lugar, é uma dívida. Você mente, é uma dívida. Você não perdoa, é uma dívida. Você fala uma coisa que não agrada a Deus, é uma dívida. Você deixa de vir para a igreja para assistir ou para ficar no celular, é uma dívida. Então pensa aí, a dívida que nós temos com Deus, que nós teríamos com Deus, é muito maior se comparado com a dívida que os nossos colegas têm conosco. Não é mesmo? Faça aí essa reflexão. Mostre o tamanho da moeda, mostre o tamanho do saco, para que eles possam entender de uma forma concreta e visual a diferença da dívida. E o grande problema é que muitas das vezes a gente esquece que o Papai do Céu, ele nos perdoa de uma dívida muito grande, nos perdoa de nossas dívidas que são tão grandes. E nós queremos se importar, valorizar muito as dívidas pequenininhas dos nossos colegas. Só que os colegas, daqueles dois trabalhadores viram aquilo tudo e eles ficaram muito chateados por ver a forma como aquele empregado que foi perdoado estava se comportando com aquele colega. E foram contar ao rei, chegaram para o rei, contaram tudo o que estava acontecendo. O rei ficou, sabe como? Furioso. O rei ficou muito chateado mesmo, porque ele tinha perdoado uma dívida tão grande daquele trabalhador e ele não tinha tido coragem de perdoar uma dívida pequenininha do seu colega. Se você estiver com a coroa, faça aí o papel do rei e diga, olha, o perdão está cancelado. Cancelei o perdão. Vão lá, peguem ele, peguem aquele trabalhador mau e prendam ele e vamos novamente cobrar sua dívida. Pega então as correntes do colega que tinha dívida pequenininha, coloca no aluno que tem a dívida grande e coloca lá no cantinho, representando que ele recebeu então o seu castigo de volta, porque ele não soube perdoar a dívida pequena do coleguinha. Pergunta aí para os seus juniores, e aí, o que é que vocês aprendem com essa história? O que é que vocês entenderam dessa história? Como é que vocês podem aplicar na vida de vocês essa história? Jesus, ele terminou essa história ensinando algo muito sério. Ele disse que quando nós não perdoamos, nós ficamos presos. Nós também não temos o perdão e nós vamos ficar presos. Como aquele homem ficou preso depois de não ter liberado o perdão da dívida pequena do seu colega. A falta de perdão é como uma corrente que nos prende e nos deixa ali, atados com raiva, com tristeza, com rancor da pessoa que nos magoou. Então, quem fica preso não é a pessoa que nos deve, não é a pessoa que nos ofendeu, não é a pessoa que nos deixou tristes ou zangados. Somos nós que ficamos presos quando nós não liberamos o perdão. Somos nós que ficamos presos quando nós não deixamos a mágoa ir embora e não permitimos que Jesus limpe o nosso coração. E pior ainda, além de nós ficarmos presos com raiva, com rancor, com ódio, com mágoa, nós também deixamos de receber o perdão de Deus. Nós deixamos de receber uma bênção muito maior, que é o perdão dos nossos pecados por Deus, pelo Papai do Céu. Então, a lição final que Jesus queria passar é: Deus, ele vai nos perdoar à medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ele nos deu um perdão de milhões e espera que nós possamos perdoar aquele pouquinho que o nosso amigo nos magoa, aquele pouquinho que o nosso amigo nos deve, aquele pouquinho da ofensa dos nossos amigos. Perdoar não é fácil. Tem vezes que o nosso coração não quer perdoar, mas nós precisamos entender que o perdão é a chave que nos liberta e faz com que nós possamos receber também o perdão de Deus. Para concluir, reforçar esse ensino, você pode levar um cartaz ou escrever no quadro aí uma calculadora do perdão de Deus. De um lado, você coloca aí a dívida bem grande, o número bem grande aí de milhões, e do outro você coloca apenas R$1, coloca apenas o número 1, uma dívida bem pequenininha. E mostra para eles
que Deus ele perdoou a nossa dívida grande e nós também devemos perdoar as dívidas pequenininhas, as moedinhas dos nossos colegas. Então, juniores, nunca se esqueçam do tamanho da dívida que Deus nos perdoou, que é muito, 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 muito maior. Quando você lembrar disso, você vai lembrar: eu preciso perdoar o meu amiguinho, eu preciso perdoar o coleguinha, eu preciso perdoar a moedinha, o valor pequenininho, a ofensa pequenininha que o meu colega fez por mim. E não esqueça não, para completar, faça o momento da atividade com seus alunos, faça a atividade da revista, valorize a revista de quem comprou, faz uma oração com seus alunos pedindo para que o coração deles possa ser um coração perdoador e também para que eles possam espalhar para as outras pessoas essa notícia de que nós precisamos perdoar, independente da quantidade de vezes, todas as vezes que for necessário, todas as vezes que alguém chatear eles, que alguém magoar eles, eles vão lembrar da dívida maior que Deus perdoou e eles vão perdoar. Não esquece também, conta para eles qual é o tema da lição da semana que vem, convida para retornarem, assim como eu também quero te convidar para estar retornando para assistir o nosso vídeo da lição 8. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Não sai do vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu joinha, sem se inscrever, sem compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada, a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.